aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Êxodo, leremos o capítulo 38. Senhor, tua palavra está aqui. Dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que eu e minha esposa, mais e mais, toda a nossa família, Senhor, possamos verdadeiramente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca na minha mente, no meu coração, todas as respostas, os como, Senhor, para que possamos vencer a nossa própria natureza pecaminosa e efetivamente, Senhor, mais e mais, viver em meio ao Teu amor, favor e poder, cada vez mais vinculados à Tua essência, ao Teu propósito para nós, Senhor. Que possamos ser instrumentos de modo direto ou indireto para que a Tua palavra chegue a mais pessoas, Senhor, e se faça na vida dessas pessoas, ó Pai, bem como Tu já fazes na nossa, conforme a Tua vontade, coisa perfeita, justa, digna e agradável. Desde já te agradeço por isso, em o nome do Espírito da verdade, Teu Espírito Santo, em o nome do Teu Filho unigênito, Senhor e Salvador meu, Jesus o Cristo, em o nome do Senhor. Bem, temos no capítulo 38, 31 versículos. Diz do versículo 1 em diante: fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipiente para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, de redondo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado oco, e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido e de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados, e as suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados, as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Essa é a numeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar,
filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés, e com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador, em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isso é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, em 1 talento para cada base. Repetindo o 27º versículo, que nos diz: empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. 31º e último versículo do capítulo 38 de Êxodo nos diz: e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Pois bem, por meio desses 31 versículos, nos fala o capítulo 38 de Êxodo sobre o altar do holocausto, do versículo 1º ao 7º, nos fala sobre a bacia de bronze, no 8º versículo, nos fala sobre o átrio e o reposteiro, do versículo 9 ao 20º, e nos fala sobre a enumeração das coisas do tabernáculo, do versículo 21 até o 31. Pois bem, através desses últimos itens, finaliza-se efetivamente como nos diz o versículo 21, essa é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. O Senhor é assim, perfeito, organizado, justo. Diz claramente o que quer, como quer, e Ele nos conta a todos. Todos os cabelos da nossa cabeça são contados. Os nossos dias, Ele os tem na mão, um a um. Possamos então aproveitar a oportunidade de cada amanhecer. Que possamos ser contados entre aqueles que nesse dia melhoraram-se a si mesmo por amor do Senhor. Eu erro, você erra. A imperfeição faz parte da natureza humana. Mas que seja hoje o pecado para aqueles que são salvos em Cristo um efetivo incômodo que nos impulsione a nos afastar do pecado, indo na permanência constante da palavra do Senhor. Interessante que eu me lembro toda vez quando eu escuto a palavra perfeição, ou seja, tudo que se refere ao Senhor, de algo que eu escrevi quando criança, muito criança. Intitulava-se O Ser Eu. E uma passagem dizia: busco a perfeição, embora saiba que não vai encontrar, mas fico satisfeito com o que mais próximo dela chegar. Que Deus, que é perfeito, nos abençoe com seu amor, favor e poder, mais e mais é o que desejo. Sucesso!